Fala, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola, e eu quero conversar com vocês sobre o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que provavelmente vai acontecer no ano de 2025 para a Grande São Paulo, que engloba Santo André, São Bernardo do Campo, Itapecerica da Serra, Mogi das Cruzes, Guarulhos, Osasco. Eu não sei, eu até penso que talvez saia aí um concurso unificado com a capital. É muito difícil sair, na minha opinião, mas a minha opinião não é uma verdade, né? É só uma opinião. Eu acho mesmo que saia um concurso para a Grande São Paulo, para essas CJs que eu citei, e para a capital em 2026 e interior 2027, é o que eu penso, mas pode ser totalmente diferente do que eu penso. Pessoal, a maioria das pessoas, presta bem atenção no que eu vou te dizer. A maioria das pessoas tem dificuldade com as matérias básicas. A maioria mesmo. Quando eu falo matérias básicas, são português, matemática, informática, raciocínio lógico. Nem me pergunte sobre atualidades, porque eu não estudo atualidades, tá? Então eu nem sei te falar como estudar atualidades, eu não estudo, tá? Eu acho uma grande loteria estudar atualidades, o custo-benefício é mínimo, considerando que tem centenas e centenas, talvez milhares de notícias ao longo de 6 meses, que é o que o edital costuma cobrar os últimos 6 meses, e qualquer coisa pode cair, coisas improváveis podem cair, como aconteceu em 2021, que caiu uma notícia sobre uma viagem do Papa. Esse ano caiu sobre o fenol, o uso do fenol. Então qualquer coisa pode cair absolutamente. Então o que eu penso? Pelo menos, quando eu fui mal na prova do interior de 2021, e olha que eu fui mal fazendo 5 pontos acima da nota de corte, porque aquela nota de corte foi 74 pontos e eu fiz 79 lá em 2021, né? Foi nessa prova que eu reprovei na digitação, mas nem é o foco aqui, eu sempre cito, porque às vezes é o primeiro contato da pessoa com o canal. Fica tranquilo, eu já passei na digitação no ano de 2023, chamaram 44 pessoas já até agora, eu estou na posição 52, logo logo eu vou ser nomeado. Muito bem, e eu também estou muito bem colocado aqui em Bragança Paulista, em 6º lugar para Bragança Paulista, nesse concurso de 2021, fui convocado para a segunda fase, e se Deus quiser vai dar tudo certo. O que eu quero conversar com vocês aqui é sobre as matérias básicas. Quando eu fui mal na prova de 2021, eu montei esse cronograma de estudos aqui. Este plano de estudos das matérias básicas para o TJ São Paulo Interior. Então eu precisava melhorar em matemática, precisava melhorar em informática, precisava melhorar muito em português, precisava melhorar em raciocínio lógico. Então eu fiquei durante 6 meses, depois daquela prova de 2021, estudando só as matérias básicas. Durante 6 meses, pessoal, eu não peguei nas matérias de direito para nada, para nada. Um dia desses, eu estava conversando com um seguidor, eu sei que cada pessoa é individual, cada pessoa tem o seu jeito de estudar, cada pessoa é individual, cada um é cada um, cada caso é um caso, eu sei disso, mas estava conversando com o seguidor, orientando e falando, olha, se você tem muita dificuldade com as matérias básicas, se dedique durante um tempo às matérias básicas, até você ficar bom. Ele perguntou assim, mas eu vou esquecer as matérias de direito. Aí eu falei, você é bom nas matérias de direito o suficiente? Não, então você não vai esquecer nada. Eu sou aquele tipo de cara que eu só consigo evoluir se eu focar muito numa coisa para depois focar em outra. Eu sou assim. Então o que eu fiz? Eu foquei muito nas matérias básicas, consegui evoluir demais em matemática, consegui evoluir bem em informática, consegui evoluir demais em raciocínio lógico, porque nessa última prova eu acertei 9 questões de um total de 10 questões. Então veja, eu fiz 90% da prova de raciocínio lógico, eu fui muito bem, quase gabaritei por uma questão raciocínio lógico. E português eu fui muito bem também, eu acertei 21 questões de português, acredito que eu fiz uma nota razoável. Informática também eu fui razoável, acertei 11 questões de um total de 14, numa prova que foi considerada difícil, a prova de informática, do dia 8 de setembro de 2024. Dizem, quem fez as duas provas, dizem que foi até mais difícil
do que a prova da capital, a parte de informática, né? Essa reaplicação foi um pouco mais difícil. Eu não sei se foi realmente. Eu analisei as questões, eu considero que a prova do dia 8/9, no quesito informática, por favor, entenda bem aqui, no quesito informática que eu estou falando, foi realmente uma prova mais difícil, mas aí às vezes a pessoa que fez a prova da capital vai falar assim: ah, você não tem gabarito para analisar a prova da capital porque você não fez. Aí eu respeito a sua opinião, tá tudo certo. Muito bem, mas o que eu quero te dizer aqui é o seguinte: existe um jeito de você focar nas matérias básicas e evoluir muito nas matérias básicas. E é um jeito muito simples, muito fácil até, eu digo para você. Veja bem, você pode selecionar, por exemplo, aí 3 meses, apenas 3 meses, para se dedicar intensamente às matérias básicas. 3 meses. Eu fiz isso por 6 meses. Mas se você fizer por 3 meses, talvez seja o suficiente para você. Muito bem, o que você vai fazer? Você vai pegar um cronograma de estudos, tipo esse aqui, ó. Esse cronograma de estudos aqui é o cronograma de estudos que eu fiz para a minha filha. Caso a minha filha decida fazer o concurso do TJ São Paulo ano que vem, sim, ela vai fazer, na verdade. Eu só não sei se ela vai fazer para Osasco, ainda é uma questão que nós vamos conversar, sentar e decidir. Tá? Mas a minha filha vai fazer a prova do ano que vem. Ela fez 18 anos esse ano, terminou o ensino médio esse ano e vai fazer dessa forma aqui. Então veja, eu montei um cronograma muito simples para minha filha. Na segunda-feira, ela vai estudar português e matemática. Na terça-feira, ela vai estudar matemática e informática. Na quarta-feira, ela vai estudar matemática e RLM. Na quinta-feira, ela vai estudar RLM português. Na sexta-feira, ela vai estudar RLM informática. No sábado, ela vai estudar português e matemática. E no domingo, ela vai estudar matemática. Veja aqui comigo uma coisa. Eu vou orientar minha filha, que seria mais ou menos o que eu faria caso eu disponibilizasse a mentoria para vocês. Então eu vou orientar para minha filha assim, ó: filha, você vai estudar português e matemática, vai. Mas não é simplesmente pegar e estudar português e estudar matemática. Eu vou te dizer os tópicos de português que você vai estudar. E eu vou te dizer os tópicos de matemática que você vai estudar. Só que isso eu já trago para vocês aqui, olha, eu já trago para vocês. Quando você for estudar português, você tem esses tópicos aqui para seguir: análise, compreensão e interpretação de textos, verbais e não verbais, literais e não literais. Isso aqui você faz através de resolução de questões, puramente resolução de questões isso aqui. Então você vai selecionar no que concursos ou em outra plataforma de questões apenas questões que tem a ver com interpretação de textos, apenas isso. Essas questões aqui, ó, informações literais e inferências possíveis, você vai também trabalhar isso aqui dentro da parte de interpretação de textos, tá? Quando você pega as questões de interpretação de texto, lá já tem, dentro delas também, questões que são de inferências, informações que são literais e informações que não são literais. Informações literais e não literais também, você encontra quando você estuda o sentido próprio e o sentido figurado das palavras aqui, olha. Aqui você encontra informações que são literais e informações que não são literais. Quando uma informação é literal, é o sentido próprio. Quando uma informação ela não é literal, é o sentido figurado das palavras, também chamado de sentido denotativo e sentido conotativo, tá bom? Esse sentido aqui, o sentido literal da palavra, o sentido não literal, está mais ou menos ligado nesse conteúdo aqui, que é o sentido próprio e figurado das palavras, o denotativo e conotativo, tá bom? Está mais ou menos ligado aqui. Essa parte aqui, olha, que fala o item 1 do edital, 2, 3 e 4 e 5, na verdade. O item 2, 3, 4 e 5, vou pegar ele aqui para vocês aqui, ó. Item 2, 3, 4 e 5. Esses itens aqui, eles são puramente interpretação de textos. Então, são questões que você vai resolver, que você vai estudar, resolvendo questões. Porque aqui eu considero que a única forma, não é que a única forma, mas a melhor forma é resolvendo as questões. Então você vai selecionar no que concursos questões de interpretação de texto. Deixa eu ver se eu pego aqui para vocês aqui, olha, no que concursos mesmo aqui.
Deixa eu pegar aqui, deixa eu fazer um filtro aqui de português e pegar... Calma aí que é rapidinho, tá? Assunto interpretação. Deixa eu ver se eu acho aqui textos. Digitando texto. Aqui, ó. Interpretação de textos, noções gerais de compreensão e interpretação, redação e reescritura de texto. Aqui você pode colocar aqui, ó, sentido figurado, não tem? Não tem. Mas aí você pode colocar aqui próprio, deixa eu ver aqui, próprio. Também não tem. Deixa eu pegar outro aqui para ver se eu acho. Sinônimos, não, denotativo. Aqui, ó, aqui você encontra, tá? Denotação e conotação. Deixa eu ver aqui. Textos, eu acho que pontos de vista, deixa eu ver se eu acho aqui. Autor, não, também não. Deixa eu filtrar aqui. Já tá a banca VUNESP para ver o que a gente acha aqui. Olha, só aqui nesse caso, só aqui tem 6.599 questões, só aqui. Deixa eu ver se tá filtrado só para VUNESP, tá? Tá. A banca só tá a VUNESP. Eu considero importante você resolver questões da VUNESP quando se trata das matérias básicas. Quando se trata das matérias de direito, aí você, na minha visão, deve resolver questões de qualquer banca. Mas quando se trata de questões das matérias básicas, português, matemática, informática, raciocínio lógico, não existe, na minha visão, necessidade de você resolver questões que não seja da VUNESP. Não existe. Na minha opinião, a sua opinião pode ser diferente e tá tudo certo. Então aqui você tem 6.599 questões para resolver questões da banca. Eu também montei, quando se trata de português, atenção para esse vídeo aqui, olha. Eu montei dentro do app aprovado. João, como que eu acho o app aprovado? Pessoal, o app aprovado é só você digitar no Google, assim, olha. Aprovado app estudo. Só isso, digita no Google. Aprovado app estudo. Digita assim. Quando você digitar, você vai entrar aqui nesse link. Esse é o aprovado app. É só você fazer um cadastro, normal, um cadastro, e aí você consegue usar o aprovado, que aí você vai cadastrar as matérias. As matérias você cadastra de acordo com a sua necessidade, tá? Todas as matérias que tem aqui foi eu que cadastrei. Então aqui tem, por exemplo, aqui a matéria. Eu vou colocar português. Dentro de português, olha, eu mesmo coloquei os temas que eu senti que eu precisava estudar. Então eu coloquei aqui, ó, acentuação gráfica, colocação pronominal, complemento e adjunto nominal, conjunções coordenativas e subordinativas, estudos da sílaba, fonético e fonologia, funções do que, interpretação de textos, objeto direto e indireto, oração adjetiva, orações substantivas, ortografia oficial, pronome, substantivo e verbo, resolução de questões, quando eu vou só resolver questões, revisão de matérias já estudadas, sinal indicativo de crase, sintaxe da oração e do período, análise sintática, tempos verbais e modos verbais, uso da vírgula, uso dos porquês, verbo de ligação, verbo intransitivo e vozes verbais. Esses temas aqui eu mesmo coloquei. Então vamos supor que hoje eu estivesse estudando aqui, ó, vozes verbais. Aí eu dou iniciar, começa a cronometrar o meu tempo. Quando eu quero revisar essa matéria, por exemplo, eu vou pausar aqui para que você veja. Vamos supor aqui, ó, eu quero, aqui eu vou salvar, ó, vou salvar, aqui ó, salvei, tudo bem? Quando eu quero revisar essa matéria de vozes verbais, eu venho no meu histórico aqui no aprovado e vejo o dia que eu estudei vozes verbais. Então eu venho aqui, ó, coloco aqui vozes verbais. Aqui eu faço uma edição e coloco aqui, ó, revisão, para eu saber que é a revisão de vozes verbais, tudo bem? Aí aqui eu salvo, para saber que nesse dia eu salvei, que eu vou revisar vozes verbais, beleza. Só que aí eu mudo aqui também, por quê? Porque agora é uma revisão das matérias já estudadas. Eu vou iniciar aqui e estou estudando aqui, revisando vozes verbais. Estou revisando aqui, salvei. Quando eu coloco aqui, ó, eu coloco aqui também vozes verbais, para saber que hoje eu fiz a
revisão de vozes verbais. Beleza? Tranquilo, pessoal? Muito bem. Aqui eu vou apagar aqui, ó. Eu vou apagar só para isso aqui não entrar no meu histórico de estudos, tá bom? Muito bem. Aqui também eu vou apagar, só para não entrar no meu histórico de estudos aqui. Já tem tempo que eu não uso aqui o app, é só para você entender. Então o app aprovado funciona assim. Então eu vou passar para minha filha assim: filha, hoje você vai estudar sentido próprio e figurado das palavras. Tal dia, filha, você vai ter que revisar sentido próprio e figurado das palavras. Aqui dentro tem classes de palavras, emprego e sentido que imprime as relações que estabelecem substantivo, adjetivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio e preposição, conjunção. Isso aqui também caso você não tenha uma base, né? Isso aqui é importante você estudar, eu acho. Isso aqui é a morfologia, né? Então é importante, de repente, você voltar um pouco e estudar morfologia, tá? Estudar o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um artigo, o que é um numeral, o que é um pronome. Estudar morfologia é importante. Aí depois tem concordância verbal e nominal, tem regência verbal e nominal, colocação pronominal, crase e pontuação. Isso aqui, se você já tem uma base de português, avança com resolução de questões. Aí você vai errar a questão não tem problema. Você não resolve questão para treinar. Você resolve questão para aprender o conteúdo, Treinar você treina com simulado, se você fizesse o simulado. Se não, você está aqui aprendendo o conteúdo através de questões. É diferente. É totalmente diferente de você falar, eu errei a questão, tô triste. Não, você esquece que você está resolvendo questões para treinar com questão. Você está resolvendo questões é só para aprender o conteúdo, não é para treinar através de questões. Entendeu isso? Isso é muito importante, tudo bem? Vamos continuar aqui. Aqui, olha, muito bem. Aqui você fez isso com português e com as matérias de informática, pessoal, raciocínio lógico e matemática, é a mesma coisa. A mesma coisa. Você vai pegar aqui, se for através de videoaula, se não for, informática. Você tem o Windows 10 ou superior. Tá aqui, ó, Windows 10 ou superior. Você vai fechar esse conteúdo com o cursinho que você tem, com o material que você tem. Você vai fechar o conteúdo de Windows 10 ou superior, que é o Windows 11. Você vai fechar. Fecha o conteúdo. E depois você não vai avançar para o Word. Você vai fechar o conteúdo de Word com o material que você tem. Você não tem o Excel? Fecha o Excel. E depois você fica voltando de novo. O Windows 10 ou superior, o Word, Excel, correio eletrônico. Você vai ficar fazendo esse ciclo aí. Fechar o conteúdo todinho, volta, vai para o outro. Fecha o conteúdo todo, vai para o outro. Fecha o conteúdo todo, vai para o outro. Entendeu? Tá bom de teoria, você sentiu que tá bom, você, tô bom de teoria. Eu vi pessoas falando assim, mas a informática que tá cobrando na prova do TJ de São Paulo não é o que o material do cursinho tá estudando. Olha, eu estudei informática pelo YouTube. Eu não sei do que as pessoas estão falando, eu realmente não entendo. Eu realmente peço desculpas para você, realmente não compreendo o que algumas pessoas falam. Mas como que você estudou informática para essa prova do TJ São Paulo? Eu estudei informática fazendo assim, olha. Informática, TJ São Paulo, assim, olha, Informática TJ São Paulo, por essa playlist aqui do professor Vinícius. Clica ali, é só colocar aí, clica ali Informática. Foi essa playlist aqui que eu usei. Então eu não sei do que as pessoas estão falando quando falam para mim assim, olha, mas a informática que cobrou no TJ São Paulo, os cursinhos não estão cobrindo. Cara, nenhum cursinho do mundo pode ser o melhor cursinho do mundo, o cursinho mais top das galáxias, não vai conseguir cobrir um conteúdo todo. As questões que, através das questões, você vai vendo as possibilidades, a probabilidade daquela questão se repetir com uma outra linguagem. Mas falar assim que vai cobrir tudo, não vai. Teve uma questão que caiu numa prova de Campinas, 2024, eu nem me lembro qual foi a prova agora, mas foi uma prova de Campinas. Cara, uma questão dificílima de informática. Aquela questão teria chutado ela na prova, quer dizer, não foi pro TJ São Paulo, foi para uma prova de Campinas aí. Alguma coisa de Campinas, uma prova muito difícil mesmo de informática. Muito difícil. A questão muito difícil mesmo. Cobrava uma questão do C, mas não era simplesmente do C. Era uma outra fórmula que envolvia o C. Mas era muito difícil a questão. Se erro, eu acho que o nome da fórmula era essa.
Eu até errei essa questão e vim pesquisar aqui. Era se erro. Era essa aqui mesmo, ó. Porque eu faço isso, eu erro a questão e eu venho pesquisar aqui. O nome da função era essa aqui, ó. Função se erro no Excel. Essa função aqui dificilmente é cobrada numa prova, mas sim, ela foi cobrada pela VUNESP numa prova de Campinas aí. Eu não me lembro qual foi a prova. A questão é essa, se erro. E aí eu vim pesquisar para entender que diabo de função é essa aqui, porque eu nunca tinha visto na minha vida. E não caiu no TJ São Paulo. Então é impossível, cara, qualquer material de concurso público do mundo cobrir todas as possibilidades que podem ser cobradas, porque se der uma louca no examinador, ele pode cobrar qualquer coisa. Então, se você tem o material do Estratégia, confia no material. Se você tem o material do Gran Cursos, confia no material. Se você tem porque, olha, eu faço um desafio de você pegar um PDF do Gran, um PDF do Estratégia, um PDF do NEAF, um PDF do Alfacom, um PDF do Que Concurso, um PDF de qualquer escola do mundo preparatória. Você não vai ter tudo que cai numa prova. É impossível isso. Então você vai resolver o máximo de questões para você tentar fechar as possibilidades, as probabilidades daquela questão se repetir. Mas o que eu falo para você? Veja a teoria. Para com esse negócio de falar assim, não, eu tenho que ver a teoria rapidinho porque o que vale é a questão. Não, a teoria, uma teoria bem consolidada é muito importante. Então, vê todo o tópico de Windows 10 do seu material e depois vai para o Word. Viu todo o tópico de Word do seu material? Vai para o Excel. Viu todo o tópico de correio eletrônico do seu material? Vai para a internet de navegação. Viu todo o tópico? Vai para o outro tópico. Faz essa teoria 1, 2, 3 vezes. Fechou bem a teoria? Sentiu que a base teórica está boa? Vai resolver questões do mesmo jeito. Esse ciclo aqui, esse ciclo que serve para a teoria é o mesmo que serve para a questão. Resolveu, por exemplo, hoje 50 questões de Windows 10 ou superior, amanhã 50 questões do Word, na próxima oportunidade 50 do Excel, na próxima oportunidade 30 de correio eletrônico. Resolveu? Volta de novo. Aí você vai voltar para o ciclo de novo. Qual vai ser o ciclo? Fazer isso aqui tudo de novo, ó. De novo, 50 questões de Windows 10 ou superior. Depois, 50 questões do Word. Depois, 50 questões do Excel. Depois, 50 questões de correio eletrônico. Depois, entendeu? E aí, terminou, volta de novo. 50 do Windows 10. E assim, cara, essa repetição diária e constante vai fazer você evoluir. Em raciocínio lógico, eu fui até além no conteúdo para vocês. Eu peguei o edital, interpretei o edital lá e trouxe o que cai, porque lá não está escrito desse jeito no edital de raciocínio lógico. Lá não está escrito assim, mas eu trouxe. São esses aqui os tópicos que caem em raciocínio lógico. Equivalências e negações, lógica de argumentação, diagramas lógicos e conjuntos, sequências, verdades e mentiras, associações lógicas, e princípio da casa dos pombos. São esses tópicos aqui que caem no TJ São Paulo. Resolveu questões hoje de equivalências e negações, proposições lógicas e suas estruturas, conectivos lógicos. Amanhã, lógica de argumentação. Resolveu? Fechou o ciclo? Volta de novo. Fechou o ciclo? Volta de novo. Fechou o ciclo? Volta de novo. E assim você vai ficar indo e voltando no ciclo o tempo todo. E você vai estar em constante contato com a matéria, entendeu? Cara, se você fizer isso aqui, meu amigo, é impossível você não conseguir passar. Você vai passar, em algum momento você vai passar. Não tem como isso aqui dar errado, beleza? Grande abraço, pessoal. Valeu.